Beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Desculpem os óculos escuros. Eu descobri que o óculos escuro você consegue passar mais tempo na internet sem prejudicar tanto a sua vista, né? Faz uma diferença grande. Vamos lá, uma breve reflexão. Covid-19. Um vírus que veio para arrasar com o globo. Não sei se ele veio de propósito, não sei se ele veio por um acidente, não sei se ele veio como uma espécie de castigo para a humanidade. Eu sei que ele tá aqui. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. O que eu acho é o seguinte, o que eu acho é que a gente tem que se prevenir muito. A gente tem que incorporar o toque. Mas a gente não pode fugir muito da realidade do dia a dia. A gente precisa trabalhar. Porque eles baixaram um decreto fique em casa, né? Mas deixa eu fazer uma pergunta. Eles pararam de cobrar tua água e tua luz? Eles estão dando uma ajuda de transporte pra galera da saúde? Não. Nada disso não. Aí a gente se pergunta em quem que a gente acredita. Nas loucuras do Bolsonaro, que tá se fazendo parecer de louco para desincentivar as pessoas a se trancarem dentro de casa e morrerem de fome, ou a gente acredita nos picas da galáxias dos estudiosos, diplomáticos, influentes, que primeiro disseram que o vírus não chegava no Brasil, que o Brasil era tropical, não tinha temperatura para um vírus. Eu achei um absurdo, né? Porque o vírus da gripe tá aqui com a gente bem antes do Covid-19 e tá vivo até hoje. Depois disseram que a máscara não servia para quem não estava infectado. Eu achei outro absurdo. Meti a máscara na cara desde fevereiro. É óbvio que a máscara funciona bem. Não vou nem entrar no mérito da questão. Depois, o carnaval não precisa cancelar, porque o vírus vai chegar fraco no Brasil. Depois, qual foi o outro erro que eles cometeram? Porque foram muitos. Depois passava de uma gripezinha. Dos médicos mais respeitados do Brasil, disse que era uma gripezinha, que não tinha muito problema. Não adianta falar pra mim que eles estão perdidos porque o vírus é novo. Mentira. O vírus é velho. Ele só sofreu uma mutação. A forma de contágio é a mesma. A sobrevivência do vírus é a mesma. A diferença é que ele é mais cruel. E agora? E agora, José? O meu ponto de vista é simples. O meu ponto de vista. E é o que faço na minha vida. Se eu morrer não foi porque subestimei o vírus, que eu não subestimo doença nenhuma. O meu ponto de vista é que a gente tem que ir pra rua, que a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer o que tem que ser feito. Com muito cuidado, porque a gente literalmente está numa guerra. Seja ela proposital ou não. Acabou de sair um estudo mesmo agora do prefeito de Nova York, um cara que foi contrário às loucuras do Trump, quando Trump incentivava as pessoas a irem pra rua. Ele fez uma pesquisa com propriedade, com números reais do que de fato aconteceu e chegaram à conclusão, a pesquisa foi ele não, a pesquisa chegou à conclusão que 80% das pessoas infectadas com o vírus estavam em quarentena. Estavam trancadas dentro de casa, pasmem. Quantas pessoas a gente já viu falar que tá há 20 dias dentro de casa e pegou o vírus? Seja por conta de uma sacola de um iFood, seja por conta de um delivery, de alguma coisa. Mas pegou. E aí? A gente, na verdade, está fazendo uma somatória de problemas. Vírus, mais psicológico. Tem gente se matando por causa disso. Mas derrubando a economia.
Já existem vários estudos que a cada 2% de desemprego você tem 1% a mais na mortalidade por tragédias, por assalto, por etc e tal. E aí? A gente vai ficar nessa? A gente precisa fazer alguma coisa. A gente precisa se mexer, porque a gente não é escravo do sistema. A escravidão acabou, ó, faz tempo. Eles mandam na gente? Eles dizem o que a gente tem que fazer e desfazer? Não. Eu sou dono da minha vida, você tem que ser dono da sua. O ponto principal desse vídeo, que eu tenho como principal, é o seguinte, cara. A gente não pode ficar um contra o outro. De forma alguma. A única força que a gente tem é a união. Os poucos direitos adquiridos em toda a nossa história foi a gente se unindo. O último exemplo disso foi o Egito. Há pouco tempo atrás, acho que 1 ano, 2, sei lá. Eles foram pra rua, passaram 20 dias na rua até que o exército veio e ouviu eles e tiraram o presidente. E a gente vai ficar um contra o outro? A gente não pode, de forma alguma. A gente vê por aí adolescente fazendo baile, a periferia. Ontem mesmo eu passei no extremo sul de São Paulo, as ruas estavam lotadas. É triste, mas você vai culpar o seu semelhante por isso? Não, você não deve culpar, sabe por quê? Porque quem tem que dar educação pra gente não deu. É por isso que eles fazem essas barbaridades. Porque a gente deveria ter tido uma educação que a gente não teve. E o culpado disso é o sistema. A gente fica nessa de socialismo, capitalismo, É isso que o sistema quer. Todos os dois são cruéis. Os caras, por exemplo, do capitalismo, os caras pegam um foguete, põem lá trilhões de dólares de investimento e soltam um foguete só para chegar lá de cima e olhar lá para baixo. E o mundo passando fome. O mundo sempre passando fome. Desde lá de trás. Esse sistema é bom? Não. Pode se julgar o menos ruim. A única saída que a gente tem. Porque o socialismo não deu certo em lugar nenhum. É uma linda ideia. Se fosse entre os bichos, entre os animais. Mas entre o ser humano, eu não tenho fé. Então, cara, a culpa não é do seu amigo que não usa máscara. A culpa não é do seu vizinho que promove festa. A culpa é do sistema. Sempre vai ser do sistema. Porque eles são cruéis. Eles estão vendo as pessoas morrerem de fome há centenas de anos e estão brincando de inventar coisas. E aí? Sabe o que eu acho? Veja só que coincidência. A gente de repente estava numa discussão de previdência social. Ao mesmo tempo, na sequência, a França também estava e outros países também entraram nessa mesma discussão. A conta não fecha, a conta não bate. Por quê? Porque tem uma galera que tá levando o bolo quase inteiro. Aí não sobra nada, mas a conta não bate. E eles não querem abdicar desses benefícios extraordinários que eles têm. E não vão. Nunca. Daí de repente vem um vírus. Começa a matar gente. Começa a diminuir a população. Começando pelos velhos, pelos doentes, pelas pessoas que têm que ter uma aposentadoria porque não consegue trabalhar. Aí vem os jornais e fica jogando terra quando se fala em teoria da conspiração. Teoria da conspiração é o cacete, não é teoria nenhuma. É real, sempre existiu. Sempre existiu. Os grandes, os ricos, eles sempre inventam coisas para que a gente continue escravos. Sempre. E a gente a única ferramenta que a gente tem para conseguir uma migalha de benefícios, uma migalha de direitos que é nosso, é a força entre nós. A gente vai jogar fora, feito essa semana passou, os caras bateram numa mulher dentro do ônibus porque ela tava sem máscara. Eu acabei de ver um vídeo, o cara querendo brigar com outro dentro da farmácia porque ele estava sem máscara. Não, a gente não deve fazer isso.
Esse vírus é perfeito para o sistema. Perfeito. Ele mata quem precisa de aposentadoria. Ele acaba com a economia de países concorrentes. Ele coloca o cidadão um contra o outro por conta do desencontro de ideias que é induzido pela mídia. E a gente continua como? Na merda. Então, galera, a gente precisa pensar com a própria cabeça. Pensa o que é melhor pra você, independente do que o estudioso fala, porque o estudioso é outro canalha. Ele começa bem, daqui a pouco alguém vem e oferece um pacote gigantesco de dinheiro pra ele. O que é que ele faz? Ele se vende. Se vende porque o dinheiro corrompe. O dinheiro tem esse poder. E a gente fica como? Na merda. Portanto, esse vírus é o seguinte, como dizia os antigos, que os antigos eram assim, eram sábios. Eles resumiam em uma frase minúscula aquilo que hoje o cara escreve um livro para falar. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Que Deus esteja com vocês e bola pra frente, porque eu vou trabalhar. Daí o cara fala, esse Zé Ninguém aí tá falando merda. Quem é esse cara? O que é que ele é? Qual o diploma que ele tem? Qual faculdade ele cursou? Porque lá em Portugal os casos são muito poucos. Portugal tá de portas trancadas. Manda eles abrirem pra ver. Se esse vírus passar 2 anos na praça matando, uma hora ele vai entrar pelo buraco da fechadura da casa do cidadão português. Porque economia nenhuma vai segurar tanto tempo. Mas a gente precisa focar aonde você está. Quem você é. Você é brasileiro ou é português? Você está no Brasil ou em Portugal? Imagina o Brasil fazendo o que nem Portugal fez. Se fechando inteiro. Já tinha quebrado. Só não quebrou ainda porque tem um monte de valente na rua enfrentando o vírus. Enfrentando os governadores e os prefeitos. Eu tiro meu chapéu, apesar de não usar, pro governador do estado de Minas. Ele está trabalhando, o comércio de lá está trabalhando parcial, de forma inteligente. Se eu não me engano, e hoje está só em 90 mortos. E Minas é gigante. Ele está fazendo a parte dele. Porque no Brasil, se a gente fecha as portas que nem Portugal, sabe o que vai acontecer? A gente fecha a porta pra gente e o ladrão vem e arromba e tira tudo que tem na tua casa. E te faz maldade contigo. Porque numa crise, o primeiro que sofre é o bandido. Porque o bandido, ele tem muito pouco, tem quase nada, ele só tem aquilo que ele rouba. E quanto mais difícil de roubar, mais ele vai ter que ser astuto e enfrentar. E ele sabe que a gente tá desarmado. Não vem me comparar com Portugal, não vem me comparar com país nenhum, porque eu estou no Brasil. Simples assim.